É com prazer que recebemos vocês aqui no nosso Cantinho do Frango Cultural no programa Mercado da Arte. A partir de agora, vamos conferir o talento dos nossos artistas cearenses. Vem com a gente! A pedra, o pé, descendo a rua que cobre a pedra, embaixo dela a terra, embaixo da terra o céu de novo. Sentindo a lentidão do dia a dia, lentos demais, não sinto, não tenho vontade, não aguentaria o céu. Eu nasci em Salvador, fui para Recife com 7 anos e sempre fiquei voltando para Salvador também, porque meu pai continuou morando em Salvador. E minha mãe, a família de minha mãe é de Recife. E aí eu sempre gostei muito de carnaval, eu ia para carnaval desde pequena. E lá para as tantas, começo dos anos 90, eu comecei a acompanhar mais de perto Cavalo Marinho, Maracatu. E aí comecei a tocar no Maracatu Piaba de Ouro, de Mestre Salustiano. Na verdade eu saí de Baiana. Na época a mulher não podia tocar no Piaba de Ouro, mas eu acabava tocando, porque a gente passava o dia inteiro, né? No carnaval você sai Maracatu, baque solto, você sai 4 da manhã, passa o dia até de noite, então eu acabava tocando durante esse tempo mesmo assim, mas oficialmente era baiana. E batuqueira, pela primeira vez eu fui do Estrela Brilhante, no baque do Estrela Brilhante do Recife. Na época era o mestre Walter, o mestre do Estrela Brilhante. Hoje ele tem o Maracatu Raízes de África. E aí era isso, eu ficava em Piaba de Ouro, Estrela Brilhante, depois fui para Foz Ilha de Bar e tocava em bandas ao mesmo tempo. Toquei com Erasto Vasconcelos, toquei na Ed muito tempo, depois a Comadre Florzinha, que foi uma banda que eu formei, eu e Renata Mata, e com Alessandra Leão, Isa de França e Thelma César, e Maria Helena Sampaio. E aí ficava aí, Bom Sucesso Samba Clube, toquei com um monte de gente. Fiz show com o Mundo Livre S.A. com o Mestre Ambrósio, toquei numa turnê de Antônio Nóbrega, Pernambuco Falando para o Mundo, um monte de coisa, de 1990 até... em 2000 eu fui para São Paulo para entrar no Teatro Oficina, para fazer As Bacantes e Os Sertões. E aí dei uma pausa nisso, de tocar em carnaval, tudo, porque fiquei em São Paulo até 2007. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões. Esse Teatro Oficina foi um convite de Zé Celso. Assim, ele viu um show da Comadre Florzinha na Soparia, que era um bar incrível que acontecia, tinha show todo dia lá, todos os dias, de segunda a segunda. E aí ele viu um show lá e quando acabou o show convidou para ir pro Teatro Oficina, para fazer As Bacantes, e acabei fazendo Os Sertões, enfim. E aí, lá pro final dos Sertões, que é 2007, eu comecei a fazer show do primeiro trabalho solo, que é Eu Menti Pra Você. Que eu tava com essa ideia de fazer, mas não conseguia por conta do dia a dia do teatro mesmo, que era muito intenso, não conseguia muito fazer outra coisa. Então tinha ideia, mas aí precisei encerrar o ciclo no Teatro Oficina para poder gravar o primeiro disco solo e sair fazendo show, né? Aí foi Eu Menti Pra Você, 2010, 2011 O Longe de Onde, 2015 Selvática, 2019 Desmanche, e aí ano que vem vai ter mais um, tô preparando agora. Eu não posso falar dele ainda, porque esperar pelo menos lançar um primeiro single, sabe, para falar mais, até porque ele tá se formando agora. Ensina a enfrentar leões. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Esse é Mainá, meu segundo livro, meu primeiro romance. O meu primeiro livro é Desperdiçando Rima, que é de 2015, o mesmo ano do Selvática, do disco Selvática. E aí esse é 2022, Mainá, é o primeiro romance. E aí eu digo, livro a gente lança pra sempre, né? Toda vez que eu vou fazer show, eu levo livro. Quando é uma cidade que eu não fui ainda, tipo em Fortaleza eu fiz 2 vezes já. Aí eu marco um dia antes, faço um bate-papo com alguém sobre o livro, lanço o livro, e aí vou, todo show tá ele lá embaixo do braço, junto com o vinil, e aí vai espalhando aos poucos. Porque livro é diferente, né? O jeito de espalhar, assim, de música, bem diferente. Mainá é uma menina de 12 anos, que ela pensa na morte, ela é curiosa sobre a morte. Então ela vive o dia a dia dela de menina de 12 anos, escola, amigos e tal. E ao mesmo tempo ela tem umas conversas com
seres de outras dimensões que ela, às vezes você não sabe se ela tá vendo ou se ela tá imaginando o que é que tá acontecendo. Então tem uma mistura da vida dela normal, né, o dia a dia de uma menina de 12 anos e esse pensamento dela. Ela quer saber para onde é que vai, de onde é que veio, o que é que acontece. Então ela pensa na morte, não na morte como uma coisa mórbida, mas como uma coisa natural. Ela tem curiosidade sobre isso. E aí eu não sou muito boa de falar sobre os livros que eu escrevo, sobre os discos que eu faço, que eu canto. Eu digo, leia lá para ver se você gosta. Mainá é um personagem que eu tenho desde o meio dos anos 90 ali. Mas aí eu tinha ideia de uma peça, ela é uma peça, mas eu nunca montei essa peça. E tinha pouco texto. E aí na pandemia eu fiz uma oficina de escrita com André Del Fuego, que é uma escritora incrível. E aí no meio dessa oficina, um dia eu joguei um texto de Mainá. E aí começou a ter uma curiosidade das próprias pessoas, colegas meus da oficina e de André também. E Mainá, querendo saber mais de Mainá. Eu comecei a escrever mais textos, botando Mainá em outras situações e tal. E lá para as tantas, André perguntou, por que você não transforma a peça num romance? Aí eu, sim senhora. E aí comecei, na pandemia, terminei, né? Aí virou um romance mesmo, e aí eu lancei em 2022. Mas foi assim, pandemia, oficina de escrita, que virou de peça para romance. É um livro, é da Todavia, mostra a carinha dele, aí a capa é minha, esse desenho. É um livro da Todavia, então tem no site da Todavia, tem na Amazon, tem em algumas livrarias, é fácil de achar. Se bota para pesquisar na internet é fácil de achar, e toda vez que eu faço show, eu levo ele junto. Então gravei, tem 2 músicas masterizadas já, porque eu tô vendo data de lançamento para ver se lanço 2 singles e o disco inteiro no começo do ano que vem. Mas aí só vou falar dele depois, porque dá agonia falar antes de fechar, dele estar mais inteiro assim. Na verdade, eu chamava Voz do Tambor antes, o que eu fazia só eu e percussão mesmo. Que é um show que eu fazia quando ia pra feira literária. Surgiu dessa coisa do outro livro, do Dispersando Rima, de 2015. Só que depois começou a ter mais convite para fazer esse show. Coincidiu também com pandemia e uma queda de shows, né? Depois da pandemia também, demorou de engrenar, né? Então eu comecei a fazer esse show, chamei Regis Damasceno para guitarra. Continuei chamando de Voz do Tambor, que é a base das minhas músicas. É isso, eu faço tudo a partir da voz e da percussão. E aí é o show que eu tô mais rodando com ele, desde o final da pandemia, bastante. São músicas minhas com arranjo diferente do disco, né? Porque nos discos sempre tem uma banda maior, tem bateria, tem baixo, guitarra, teclado, tem disco, tem trompete. E esse sou só eu e Regis, ele na guitarra e eu na percussão, né? Então acaba dando uma evidência maior para as letras, eu acho, né? É uma coisa, não é necessariamente um show calmo, ele é barulhento também. Mas eu acho que tem mais espaço para as letras porque tem menos volume de som. Eu já tenho dificuldade de falar do disco que eu lancei, que eu fico dizendo, escuta aí, porque vai ser melhor tu escutar do que eu falar. Imagino do que eu não lancei. Mas é a primeira vez que eu vou gravar um disco que eu não começo a gravação a partir de uma banda pronta que já faz show comigo, né?
Então eu estou chamando as pessoas para tocarem cada faixa e vou formar a banda durante a gravação do disco. Então isso já é um bom spoiler, eu acho. Pra respirar, na estrada enlamaçada, quebrou ou não virar. Procurar embaixo da crosta, cor vermelha todos de barro. Como no fim do mundo ou no começo, a lágrima reza o esparro. Trabalha minúcio apreço, ela diz eu não mereço. Se pra você ele não vale, meu nó na garganta grita. Explode e não acredita, na versão da vez do dono. Aqui quem manda é ele, pra multidão sobra o dono. Pensar no plano efetivo, que acabe com o bem seletivo que ele escolheu comandar. A boa comulta não serve, das mãos do ferido esses vermes não podem mais escapar. A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. A gente já viu tanta gente boa por aqui, né, gente, no nosso cantinho do Franco Cultural. Clube das Musas, Clube dos Gatos, Feira de Artesanato e os nossos shows semanais. Acompanhe a gente toda semana aqui, nosso Cantinho do Franco Cultural, programa Mercado da Arte.